Boa tarde, pessoal. Meu nome é Rúbia. Meu trabalho foi desenvolvido junto com a Isabela. Nós somos alunos de graduação, né, da Biologia aqui da Unesp de Jaboticabal e fazemos parte do NUPES. Sendo assim, a gente resolveu trazer um pouco dos nossos serviços aqui para a disciplina. O título do nosso trabalho, então, é Identificação de Habitat Climático Adequado em 2050, frente a mudanças climáticas para duas espécies de serviços neotropicais. Bom, o Brasil, ele é um dos países mais diversos, né, em serviços. Nós temos 8 espécies ao todo, sendo 5 espécies do gênero Mazama e 3 espécies de grandes serviços, né. As 5 espécies do gênero Mazama são serviços florestais, a maioria deles estão amplamente distribuídos ao longo do território brasileiro, o que acaba não causando assim, preocupações quanto ao seu status de conservação, né? Pensando nos grandes cervídeos, nós temos o Rodoperleus virginianus, que é uma espécie que é amplamente distribuída ao longo do continente americano, e temos o veado do cervo pantanal, que é o Blastoceros dicotomos, e o veado campeiro, que é o Dotoceros bezoárticos. Essas duas espécies são exclusivamente sul-americanas, né, latino-americanas, e estão causando aí um pouco mais de preocupação quanto à sua distribuição. Sendo assim, o nosso trabalho vai focar nessas duas espécies. Bom, aqui do lado esquerdo, a gente consegue ver o mapa de distribuição obtido pela IUCN para os Blastoceros bezoárticos, né? E a gente consegue ver que teve uma grande redução na sua distribuição. Então, nessa parte vermelha era onde esse animal ele era encontrado, mas provavelmente ele está extinto, restando agora essas manchas laranjas, né? E a maior parte dele está hoje no Pantanal. Este animal, ele sofre basicamente, né, majoritariamente por perda e degradação de hábitat e também por caça legal. Como são animais que ocupam lugares mais abertos, eles ficam muito visíveis, né, para caçador, e eles também têm uma galhada muito grande, isso chama muita atenção. Então as pessoas caçam não só para comer, mas também por conta do troféu, né, que é como eles chamam, que é essa galhada. Foram feitas projeções que disseram aí que é provável que até 2040 haja mais um declínio de 25% dessa população, o que acaba classificando esse animal como vulnerável na lista vermelha da IUCN. Do lado direito, nós temos a distribuição dos Otoceros bezoárticos. Essa espécie ela é dividida em duas subespécies, a Bezoárticos bezoárticos e a Bezoárticos eufogácea. No contexto do nosso trabalho, a gente vai trabalhar a nível de espécies, tá? Então, basicamente, ele sofre pelos mesmos motivos que Blastoceros, né, que é por perda de hábitat e caça ilegal. E nos últimos 15 anos, esses animais eles tiveram uma redução na população de 30%, né? Então, levando aí essa espécie como quase ameaçada. Diante disso, então, desse período curto de tempo e esse rápido declínio populacional e diminuição da distribuição dessas duas espécies, a nossa pergunta é: será que as áreas com habitat climático adequado para o cervo do pantanal e para o veado campeiro vão ser reduzidas de acordo com as mudanças climáticas? Para então responder a nossa pergunta, nosso objetivo foi obter as projeções de habitat climático para 2050, para Blastoceros bezoárticos e Blastoceros dicotomos e os Blastoceros bezoárticos, em dois diferentes cenários de mudanças climáticas. A nossa metodologia, passando bem rapidamente, porque a gente não saiu muito do que foi mostrado para a gente na aula prática, a nossa coleta de dados foi feita pelo GBIF, né? Inicialmente, nós obtivemos 401 ocorrências para o cervo do Pantanal, ou para o veado campeiro, e 792 para o cervo do Pantanal. Nós usamos a função FINI para diminuir a autocorrelação espacial desses pontos. Então, nós excluímos aleatoriamente as ocorrências com menos de 3 km de distância entre elas, e, fazendo isso, nós obtivemos, então, 145 ocorrências para os otoceros e 218 para blastoceros. Os dados climáticos foram obtidos pelo WorldClim, né, que foram dados obtidos de 1970 até 2000,
E nós utilizamos a função VIF no R também, né, para selecionar as variáveis que não estavam correlacionadas. Do lado direito, a gente consegue ver uma tabela, né, que mostra para a gente as variáveis que foram selecionadas para a gente rodar o nosso modelo. 70% dos nossos dados foi utilizado para calibragem, e 30% foi utilizado para validação. Nós fizemos 50 repetições para cada um dos modelos que nós rodamos. Utilizamos 3 técnicas, o BioClean, GLM e Machine Learning, como mostrado em aula, e utilizamos 2 cenários de mudanças climáticas. Esses cenários eles foram obtidos pelo IPCC-5, né? Nós tentamos pegar dados do IPCC-6, mas sem sucesso. No entanto, os dados do IPCC-5, do IPCC-6, ele é um up aí do IPCC-5, e então dá para a gente ver aqui nessa imagem no cantinho da tela. Nós utilizamos o RPC 45, né, que é parecido com o SSP 45, que são cenários de estabilidade de emissão de gases de efeito estufa, né, então a gente mantém como a gente está até 2050, e um cenário um pouco mais pessimista, que é o RCP 60, que a gente aumenta a emissão de gases de efeito estufa, mas não é tão pessimista quanto o cenário 8.5. E para avaliar a performance do nosso modelo, nós utilizamos 2 métricas, que é o AOC e o TSS. Por fim, nós fizemos o ensemble dos nossos modelos para utilizar um mapa consenso. Então, a partir, né, dos resultados, a gente conseguiu constatar que os 3 modelos que a gente usou, tanto o envelope climático quanto o estatístico e o machine learning, tiveram valores de AOC e TSS para blastocérios e para os autossérios muito próximos de 1, que é o ideal, né? Quanto mais próximo de 1, mais adequado o modelo. Então, a gente realizou um ensemble para poder gerar os mapas de possíveis distribuições atual, né, e futura. Para a distribuição potencial binária no presente, a gente gerou esse mapa para fazer a comparação com a distribuição futura. Então, no primeiro cenário, que é um cenário um pouco mais realista de estabilidade de emissão de gases, a gente consegue visualizar aqui nessa região central e aqui nessa região mais próxima, que seria, né, equivalente a Minas Gerais, e também aqui nessa região superior, que vai ocorrer uma redução da distribuição potencial, né, no cenário de estabilidade. Num cenário um pouco mais pessimista, essa redução é um pouco maior, ela ainda não é algo drástico, né, em comparação com um cenário um pouco mais realista, mas ela é, sim, preocupante, levando em consideração que a distribuição potencial não vai corresponder 100% à distribuição real desses animais. Isso aqui é para a cerva do Pantanal, tá? Para Velociraptor dicotomos. Desculpa não ter falado. Agora, fazendo uma comparação, né? Fazendo uma redução da potencial da presente na distribuição potencial futura, a gente obteve aqui nessa imagem, em verde, o que vai ter uma expansão, né, de distribuição, que ele vai, em 2050, vai poder ocupar, em comparação com o vermelho, que é onde ele, teoricamente, não vai mais poder ocupar, porque vai ter essa perda de características pertencentes ao nicho do cervo do Pantanal. Então, isso vai acontecer mais nessa região central, né? Como a gente conseguiu ver aqui nessa perda de hábitat, que também acontece um pouco mais na região central. E aqui para cima, próximo aqui a Roraima, né? Nas Guianas e no Suriname. Na Guiana, desculpa, e no Suriname. Para o cenário mais pessimista, a gente consegue ver que a porcentagem de partes verdes, né, de aumento de distribuição em comparação com a perda aqui para o cenário do RCP 60 é ainda maior, né? Ele vai perder ainda mais hábitats, pensando que possivelmente a gente possa ter um aumento das emissões de gases.
Agora, para os otocéreos, essa é a distribuição presente, então ele está bem homogêneo aqui nessa região. No cenário do RCP 45, a gente vai ter uma perda aqui, um pouco mais no Mato Grosso do Sul, né? E aqui um pouquinho mais para cima, aqui nessa região mais do Pará e do Tocantins, aqui para cima, né? Como dá para ver nessas imagens. E para o RCP 60, essa perda ela fica um pouco mais intensa nessas bordas aqui, né? Nessa região mais nordeste do Brasil. E também aqui nessa região do Mato Grosso do Sul, também vai ter uma perda maior. Tá, os otocéreos, né? Veado campeiro. Então, pensando nessa comparação entre presente e futuro, a perda de distribuição, nesse caso, ela é maior do que foi apresentado para cervo do Pantanal. Então, em comparação à porcentagem diária que ele vai poder ter um aumento de distribuição, é extremamente reduzida em comparação com a perda, né? Isso mesmo acontece para o RCP 60, então os dois cenários não divergem muito, e os dois são extremamente preocupantes, porque a perda é sempre maior do que o ganho de distribuição. Então, pensando nisso, para a cervo do Pantanal, a gente conseguiu observar que vai ter um impacto principalmente sobre as populações do Pantanal. Essa aqui é um mapa, né, que ainda não foi publicado, mas que é da distribuição atual do cervo do Pantanal. Então, essa população, tanto a do Pantanal quanto a de Rondônia, vão sofrer um impacto muito grande, vão sofrer uma perda de distribuição até 2050. E isso se torna ainda mais preocupante quando a gente pensa que essas previsões futuras são extremamente superestimadas, porque essa aqui é a distribuição que a gente tem potencial, né, atualmente. E essa é a distribuição real. Então, é ainda mais preocupante. Já em relação ao veado campeiro, também vai sofrer uma redução, né, como a gente conseguiu ver nas imagens anteriores, e principalmente as populações aqui do Goiás, do Tocantins, aqui mais para nesse pedacinho do Tocantins, e a de Rondônia, que é esse pedacinho aqui, vão sofrer um certo impacto, né, porque são as áreas em que vai ter uma perda de distribuição. E existe um fator adicional que é preocupante para essa espécie especificamente, que é a questão de invasão de cervídeos exóticos. Aqui, né, nesse trabalho, o Edges e os colaboradores esse trabalho foi publicado esse ano, eles fizeram uma distribuição potencial para essa espécie que é o Axis axis. É uma espécie de cervídeo asiática que foi introduzida em torno de 1930 aqui na América do Sul, ali nas áreas do Uruguai e Argentina, e tem aumentado os registros dessas espécies nas áreas de ocorrência do veado campeiro. Então, mesmo que a gente não tenha um impacto em relação à perda nessa região sul do país, a gente também tem que levar em consideração que, além da ameaça das mudanças climáticas, a gente também tem a ameaça de perda de habitat por competição, por interferência, né? Por esse cervídeo. Então, pensando nisso, se torna ainda mais importante que a gente tenha essa preocupação em relação à redução do impacto e aumento, né, das mudanças climáticas, porque existem ameaças vindas de todos os lugares. Nosso trabalho era basicamente isso. Essas são nossas referências. E muito obrigada.